Olá, meus irmãos, boa tarde, um bom final de sábado e que a graça de Deus e a paz do Senhor esteja convosco. Rapaz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmãos, essa semana que passou foi muito intenso para mim. Como vocês sabem, eu trabalho com água mineral e eu fiquei sozinho. O rapaz não foi trabalhar, ele precisou ficar na UPA e isso me exigiu uma presença maior minha. E para quem sabe, não sabe, eu carrego com água mineral de 20 litros, então subir escada, descer escada é muito cansativo, né? Eu trabalho com um conjunto residencial e eu procuro gastar mais tempo aqui com a palavra, estudando, pesquisando, mas ainda assim, infelizmente, acabou não dando, eu estava muito cansado. E eu tinha que dormir um pouquinho mais para poder ter força para trabalhar no dia seguinte. E isso foi o motivo que eu não consegui fazer a lição de quarta, de quinta, infelizmente. Peço perdão a vocês, eu tinha coisas para falar em relação aos temas que eram apresentados ali, mas enfim, infelizmente não deu, né? É triste isso. Mas, irmãos, a lição dessa semana nos traz o título As Nações, parte 1. O autor dividiu aqui em 2 semanas. Me chama a atenção essa imagem aqui. Olha, você observa que essa imagem tem alguém em cima, as pessoas estão carregando uma coroa com o sinônimo de reino e estão indo para um sentido contrário, porque aqui tem uma seta. Tá vendo? É como se o caminho fosse para cá, mas estavam indo através de uma condução para um lugar contrário. O que é que eu entendi disso aqui? Eu vou dar a vocês aqui um parecer. Eu entendo que os reinos deste mundo eles vão contrário àquilo que Deus quer. Ou seja, eles carregam o seu domínio, que coroa sinônimo de domínio, né, de poderio, de reino. Então eles são controladores de si mesmos e vão para onde querem ir, ou vão para onde aquele que está conduzindo os leve. Por isso que o verso foi memorizado diz assim, ó: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Essa profecia de Daniel capítulo 7 tem a ver com o reino de Cristo, que será instituído, será dado a ele, e o seu reino nunca mais irá passar. O verso 27 do mesmo capítulo, ele descreve, né? O seu reino é um reino eterno. E Deus, de fato, o reino de Deus será estabelecido. E a gente nota aqui que Deus receberá, dará o reino ao seu povo, porque os reinos passados deixarão de existir. Os reinos que compuseram ali aquele cativeiro do povo, né? O primeiro foi o Egito, depois foi a Síria, aí depois veio Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. 6 reinos mundiais que tiveram poder sobre o povo de Deus naquela época. E agora nós temos aqui a lembrança, a certeza, a lembrança de que os caminhos do passado, que foi guiado por Deus, mesmo em meio aos reinos que estavam dominando, esses reinos terão chegado ao seu fim, e a semelhança do sonho que Nabucodonosor teve da estátua, aquela pedra que é descida do céu e bate nos pés da estátua, destrói e esmiuça tudo, e ela cresce, demonstrando que agora todos os reinos passarão, e o reino de Deus será dado, de acordo com o capítulo 7 de Daniel e o verso 27, dado ao povo do Altíssimo, e o seu reino nunca mais terá fim. Então, assim, hoje os reinos levam para o sentido contrário, mas quando Cristo voltar, aqueles que estão andando contrário aos reinos deste mundo andarão no sentido correto. Eles irão andar para onde está seguindo e não para o sentido contrário. Essa foi uma definição que eu tive da imagem da lição dessa semana. Sabe, irmãos, o nosso coração tem que estar verdadeiramente preenchido com o reino de Cristo. Muitos falam que aceitam Jesus como Salvador. Jesus é o meu Salvador, mas não os considera como o Senhor de sua vida. E ele precisa de fato ser Senhor. É tanto que Paulo falou isso ao carcereiro de Filipos, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Não só falou crer em Jesus, mas no senhorio de Jesus. Creia que Jesus é o seu Senhor e será salvo você e a sua casa. Então, assim, é necessário que em nosso coração reine somente a soberania de Cristo. Conta-se uma história de uma garotinha bem interessante que foi perguntado para ela como ela vencia as tentações e as provações da vida. Ela disse assim: eu conservo Jesus sempre em meu coração. E quando Satanás vem até ele e bate a porta, eu mando Jesus recebê-lo. E quando Jesus abre a porta e pergunta o que é que você quer, ele volta correndo dizendo: bati na porta errada. Então, assim, é assim que nosso coração deve estar, reinando por Cristo continuamente. E se assim for,
nosso reino, nosso ser, nossa ligação com Deus será ininterrupta. Lembre-se, Jesus precisa estar em nós, para que através de nós ele faça a sua vontade. Quando Paulo fala aos Coríntios, se alguém está em Cristo, então está nele conectado. Paulo fala aos Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso nos faz entender que essa ligação tem que ser contínua. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Lembre-se disso, que eu e você possamos estar vivendo o reinado de Cristo, vivendo o reinado do Senhor, e Ele sendo nosso Senhor, possamos deixar com que a coroa que Ele nos concedeu como vitória para os santos seja alcançada pela graça que nos foi concedida, e que o Espírito Santo fortaleça a sua fé, a sua vida e a minha também, para o dia glorioso de sua volta. Vamos orar? Cristo, obrigado, Pai Celestial, por ter enviado Cristo para nós. Obrigado por ter nos dado Cristo para ser o nosso Senhor. E que nós possamos escolher tê-lo em nossa vida constantemente. Por mais que o inimigo queira reinar, Pai, em nosso coração, que nele reine somente o Senhor Jesus Cristo. Que ele seja o Senhor de nossa vida, o Senhor soberano, o Senhor que reine para sempre. E nós possamos estar dispostos a sempre considerar a santa, boa e agradável palavra do Senhor. Dá-nos uma boa tarde, Pai, e nos dá uma boa semana, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.